Chegamos com um conhecido que está usando álcool de forma abusiva, Sem faltando controle. trabalho. E aí nós chegamos lá, somos dois amigos desse amigo. E a gente chega lá, Vamos chega tomar um no teu café. curso. Aí chega lá, vamos tomar um cafezinho. café. Exatamente. A gente fala assim, olha Quando- só, Vitor, como é que a gente faz, através da gente, pra gente tentar ajudar essa pessoa? Então, vamos lá. Sendo conhecido, tem alguns elementos que fazem isso ser mais ou menos poderoso. Uhum. O que faz ter mais poder é o relacionamento. Se for um conhecido muito longe, pode ser que funcione, que ajude. Não, mas é amigo. Não, é amigo, ele aquele tá que a sempre gente muito próximo da sofre de gente. ver essa... E que ele te vê como uma figura positiva na vida dele. Uhum. Provavelmente na hora do café ele vai estar igual eu com a Alessandra lá. Ele vai estar pensando, Que esse cara tá... vamos que a falar? Bia resolveu encher vai meu chamar, saco? ela vai falar de bebida, né? Aham. Ai, que beber não pode, que o Aham. álcool faz mal pra cabeça. Ai, tá bom, Bia, eu vou parar. Olha o que tá acontecendo com você, você não Isso tá indo mesmo. pro trabalho. Eu vou dar um exemplo. Você pode chegar e falar assim, Carlão. Que seja Carlão. Carlinhos. Carlão. Seguinte, tudo bem a gente conversar um pouco? Porque eu tenho ficado preocupado contigo. Se você não quiser falar sobre isso, eu vou entender. Mas eu queria saber como é que você está se sentindo. Como é que você está? Essa primeira abordagem. Primeira abordagem. Provavelmente ele vai dizer que está tudo bem, alguma Com coisa assim. certeza. Comigo tá Carlão tudo bem. Tá ser- todo Porque eu mundo só ainda reclamando. preciso provar para ele que eu não quero convencer ele de nada. Sim, E eu a- tenho que e ele- desarmar. E aí, pode ir para vários lugares, como por exemplo, olha, eu entendo que você não queira falar sobre isso, mas a hora que você quiser falar, porque eu vi da outra vez que aconteceu uma coisa que você não gostou, X, lá teve aquele dia que você bateu a cabeça e fez pontos lá, e eu fiquei triste, porque eu pensei que se você tivesse bem, isso não teria acontecido. Mas eu não sei como que se passa, ou que tipo de dificuldade você tem, e também não sei se você confiaria em mim para poder se abrir, mas eu queria que você soubesse que eu me importo, eu gostaria de ouvir. Perfeito. Quebrou a resistência. Talvez o Carlão fale, aquele dia eu me passei um pouco mais. Exatamente, me passei. Eu não tava bem É naquele coisa do dia. pessoal Eu do não Sul, tinha me passei, comido. Me passei. É, Isso eu não me Resistência. alimentei, Aí a gente ajuda o acordei, psicológico da trabalhei fase 1. muito. Pois é. Daí a gente, primeiro que a gente percebe, primeiro, ele tem uma noção racional, Ele sabe que se passou. sabe que se passou. Mas ele tá Qual que é o tentando próximo? colocar... As pessoas vão por intenção, né? Você não quer parar? Tem uma coisa no meio, que é o incômodo emocional. Isso te incomoda isso, Carlão? Foi ruim? Você se preocupa com isso? Não, eu não me preocupo. E alguém enche teu saco por causa disso? Porque às vezes as pessoas ficam falando, né, como é que a gente deve viver e tal, e às vezes se incomoda, né? Eu mesmo não gosto que me mandem fazer coisas que eu não quero ou que eu não acho que tem que fazer. Como é que é isso pra você? Porque eu aprendi uma coisa que é muito boa nesse grupo dos... A gente chamou de grupo EVA, porque era grupo da Efeitos da Violação da Abstinência. Efeitos da Violação da Abstinência. abstinência, ok. Tinha uma sessão que era maravilhosa, e que era, nossa, limpeza da alma, que era sentimentos. Qual sentimento? Tinha um específico que a gente procurava, mas deixava sentimentos, porque aquele sempre vai vir. A sensação desagradável que é quando alguém manda você fazer uma coisa que você não quer fazer naquele momento. Então a gente vai falar sobre o quanto isso é frustrante. E aí as pessoas falam, é um saco, parece que não me entendem, isso é muito desagradável. Eu quero mandar na minha vida. Eu quero mandar na minha sou vida. Maior. E aí, sutilmente, a gente vai para um lado assim, ó. Isso é difícil porque muitas vezes quando a gente está tão envolvido nesses sentimentos, a gente tem dificuldade de separar qual é o nosso sentimento em relação àquela coisa que estão nos obrigando a fazer diferente. Para que a pessoa veja, né? Para que a pessoa perceba que existe uma diferença entre a reatância psicológica, que é a resistência que vem quando alguém se sente obrigado a fazer alguma coisa, e os próprios sentimentos que raras vezes, ou nunca, alguém para saber qual que é o outro sentimento. Porque é muito frustrante. E eu atendo alcoolistas ainda até hoje, né? Às vezes chega a pessoa e fala, não, Vitor, eu bebo todos os dias meio litro de pinga. Faz 30 anos. Mas eu sou imune. O pessoal fala, tem médicos que falam, mas eu não tenho nada. Olha pra minha cara aqui, eu tô conversando com você.
E eu tenho muita paciência para isso. Muita paciência. E aí ele não. E a maioria das vezes a pessoa não espera isso. Então chega pro Carlão. Fala, Carlão, você não tá afim de mudar. Eu começo a procurar outras coisas que o Carlão possa se incomodar. Como, por exemplo, a ideia de que as pessoas pegam no pé dele e que não toleram ele. Marcando em cima. E como isso é difícil, e como isso é desagradável. Que saco é ter que lidar com essa gente. Com esse desagradável. povo falando pé. no seu pé. E a gente começa a gerar um pouco de identificação. Eu começo a buscar a emoção do incômodo. Porque depois dessa emoção do incômodo e a percepção do problema, que começa a vir a intenção de imaginar se alguma coisa poderia ser diferente. Porque até aquele momento ele tá naquela... Eu não sou o problema, minha esposa que me xinga. Exatamente. E a esposa tá no mesmo problema. Ele bebe, sou eu que tenho que mudar. Exatamente. E aí, o pessoal fala, Vitor, parece que você colocou câmeras na minha casa. É que só muda o CEP. Exatamente. O comportamento geral se repete. Classes sociais, cidades, estados do... É verdade. Muda o CPF. A segue. dinâmica É a mesma. Então, esse é um exemplo de ter um amigo. Aí, nessa conversa, qual que é o objetivo? Nenhum. É fazer Eu esse não contato. posso chegar com uma agenda pronta. Claro. É provar... Um roteirinho. É provar pro Carlão que eu não vou julgar ele. Não adianta eu dizer, não, Carlão, eu não vou te julgar, cara, você não me conhece, nós somos amigos há tanto tempo, eu só quero o seu bem. O Carlão vai pensar, você não me entende. Você tá provando que você não me entende. Você não faz a menor ideia como é que é. Uhum. E quando você consegue despertar essa empatia no familiar, para ele entender que, sim, o Carlão, ele tá pisando na bola. Mas você já errou alguma vez com alguém que você gostava? E daí você parou e pensou, puxa, eu pisei na bola, machuquei a pessoa e a culpa foi minha, mas eu tenho... Ai, eu não peço desculpa, tá difícil fazer isso. Ainda mais eu vou falar com ela, me xinga, virou uma encrenca. Você faz tudo nesse primeiro momento para estabelecer uma conexão com aquela pessoa. Uhum. Não obrigatória. Não Voluntária. Voluntária. Em outro patamar. Não voluntária de, vou parar de beber. Mas voluntária, tipo assim, o que ele tá falando faz sentido. Uhum. Né? Eu valido. Eu valido. Porque existe uma teoria que é a teoria da autodeterminação. Uhum. Quando uma pessoa tem 3 necessidades satisfeitas, que uma delas é autonomia, a outra competência e a ligação social, ela tende a tomar decisões melhores em relação a ela própria. Uhum. Quando a gente busca satisfazer essas 3 necessidades, e aí técnicas existem para satisfazer essa lógica, é natural. Todos os caminhos levam a Roma. O Carlão não gosta de ter um apagão, ele acha um saco isso. E é uma notícia horrorosa para ele que ele não vai conseguir controlar todas as vezes, porque no ano passado ele controlou num dia lá. E isso, ele se agarra naquilo porque ele tá assustado. Uhum. E o Carlão não vai chegar, oi, eu tô com medo. Ele não vai fazer É quase isso. como se você começa a dar uma autonomia para uma criança que tem que aprender a lidar com as coisas. Né? É aquela coisa da educação que vai ensinar a pessoa a ter os seus recursos para lidar com aquilo. Uhum. E geralmente se faz tudo ao contrário, né? Tem alguém que se toma de salvador da pátria, não, eu vou resolver aqui, eu vou fazer isso, e você está falando uma coisa que é fundamental. Claro que o Carlão tem medo, né, de um dia ter um apagão e não voltar. É claro que as pessoas que falam, não, vou ajudar e resolvem fazer lá, vou te internar não sei aonde, você fica lá 3 meses, todo mundo tem razão, mas o fato é que super proteger adoece e infantiliza cada vez mais a pessoa para achar suas soluções. Porque, assim, não Exato. conheço Não vai nenhuma técnica, nenhuma terapia que aposte em a pessoa dar para o outro suporte e a coragem que o outro não tem. Uhum. Né? Mas essa coragem, ela vai nascendo de interações assim. Exatamente. Ela vai sendo Mas isso que eu estou alimentada. falando, você não pode ter o outro como uma muleta. O outro, ele tá ali. Mas não conte com ninguém para ser a muleta. Você vai ter que aprender Você a andar precisa sozinho. conduzir a sua Né? própria engrenagem. Os seus medos e tudo. Você não tem garantia. A vida não tem garantia. Uhum. A única garantia é a gente começar a lidar melhor com as nossas dificuldades, ou fragilidades, ou seja lá o que for. Uhum. Perfeito, perfeito. Sim, É uma sim. terapia cognitivo-comportamental focada para um aspecto da dependência que é bem comum. Se repete, Muito foi o que você mais falou, comum. muda o mais CEP, comum, que é o mais comum.